cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Enquanto os irmãos estão procurando este livro, estou grato a Deus por poder estar aqui com os irmãos, para podermos cultuar e adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Agradecer também ao pastor Edivaldo, que nos fez esse convite para estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Deus continue abençoando o Senhor, sua família, seu ministério. É um privilégio também estar aqui, pastor José Ezequiel da Silva. É uma bênção poder estar aqui com os irmãos, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Se tiver alguém sem Bíblia ao seu lado, compartilhe da porção bíblica nessa noite. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, e bem-aventurado os que guardam a profecia que está inserida nesse livro. Todos acharam, amém? Oração do profeta Abacuque em forma de cântico. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a fase conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, estamos diante da tua presença. Eis aqui a tua noiva, Senhor, a qual tu compraste com o teu precioso sangue. Estamos diante, Senhor, de uma grande responsabilidade nessa noite, de ministrar o coração dos teus servos, dos teus filhos, a palavra do Senhor. Nessa noite eu quero pedir a Ti que Tu continue, Senhor, falando conosco, que Tu venha, Senhor, usar esse vaso humilde, Senhor, diante da Tua presença, para ministrar a Tua palavra aos corações dos Teus filhos, que deixou os seus lares, os seus afazeres, e reuniu aqui nesse santuário, para adorá-lo na beleza da santidade, Senhor, e para ouvir a Tua voz. Eis-me aqui, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Continue falando conosco, meu Pai, nós Te glorificaremos. Amém. Podemos tomar assento, irmãos. Nós estamos, irmãos, diante de um texto que até foi mencionado hoje na Escola Bíblica Dominical, no fechamento desse trimestre, sobre o avivamento. E estamos na semana comemorando assim o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. No fechamento do trimestre, falou-se sobre essa oração do profeta Abacuque. Nós vemos que no capítulo 1, Abacuque ele fica indagando um pouco a Deus concernente a vida daqueles que diziam que estavam adorando a Deus, e parecia que a sua vida estava indo de bem, estava tudo bem. No capítulo 2 nós vemos Deus respondendo à indagação do profeta no capítulo 1. Agora, quando chega no capítulo 3, que é o texto com o qual nós lemos, nós vemos o profeta ele fazendo uma oração em forma de cântico. E a oração do profeta, ela tinha um objetivo, e toda oração tem que ter um objetivo, irmãos, um propósito. E a oração do profeta era o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra. Esta era a oração do profeta em meio aos dias caóticos, agora ele estava vivendo, agora ele estava contemplando diante da tua presença, ele estava pedindo a Deus um avivamento, e a sua oração não foi esquecida diante de Deus, porque todas as orações são apresentadas a Deus. Agora cabe a Deus responder no seu tempo, cabe a Deus saber quando vai responder, quando Ele vai fazer como lhe apraz. Agora nós vemos o profeta clamando em sua oração. Irmãos, eu desconheço em toda a história bíblica, e pela história da bíblica e até da história da igreja, avivamento sem oração. Não existe avivamento sem oração. Todos os movimentos que houve com avivamento foi através de homens e mulheres de Deus que gastaram e passaram os seus tempos em oração, clamando a Deus para que Deus pudesse voltar o seu rosto e derramar das suas bênçãos.
Agora nós vemos aqui esse profeta clamando a Deus em oração. Irmãos, quando se fala em oração nos dias de hoje, parece que oração é uma comida forte, né? Parece que o povo não quer saber mais de buscar a face do Senhor nosso Deus. Eu tenho apenas 13 anos de evangelho e do tempo para cá parece que eu tenho observado que o povo está numa mornidão espiritual. Todo mundo quer ouvir Deus falar, todo mundo quer ouvir que Deus fale de uma maneira ou de outra, porque Deus se manifesta ao homem de várias maneiras. A Bíblia diz que Deus um dia quis falar com o homem e falou em sonho. Isso falou com José. Quando Deus achou por bem usar um profeta, como foi no caso do rei Ezequias, Deus usou o profeta Isaías numa maneira profética. Deus queria falar com o profeta Ezequiel, falou em visões. Deus queria falar com Balaão não estava querendo muito ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus se manifestou e falou na boca da jumenta, porque Deus fala de várias maneiras. Nas 7 cartas que estão inseridas no princípio do livro do Apocalipse, o próprio Deus, ele disse a João: escreve o que tem visto, as coisas que são e as coisas que muito breve irão acontecer. E enviou 7 cartas às 7 igrejas. Ao finalizar de cada carta, estava escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus estava falando com as igrejas por intermédio das cartas. Deus fala com os homens da maneira a qual Ele quer falar, mas só existe uma maneira de um homem falar com Deus: através da oração. Muitos, aquilo que eu disse, querem ouvir Deus falar, mas não querem falar com Deus. Deus disse ao profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Quer que eu responda? Tem gente que quer que responda, mas não quer clamar, não quer orar, não quer falar com o seu Criador, gasta 2, 3 horas em certas coisas que nem convém dizer, mas não gasta 10, 15, 20, meia hora com o seu Criador. O profeta, ele deixou um exemplo: aviva, ó Senhor, a sua obra. E ele fez uma oração. Irmãos, nós podemos aqui discorrer na Bíblia de Gênesis, Apocalipse e falar de vários homens que oraram, vários homens que gastaram tempo em oração a Deus. Mas nessa noite eu quero pegar a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou no nosso meio, Ele deixou um exemplo de oração. Nós vemos por várias vezes em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35, nós vemos Jesus passando uma noite inteira em oração ao Pai. Peçamos, pois bem, irmãos, Deus orar, o Deus que se fez carne, orando, para nos deixar o exemplo. Devemos orar. Devemos orar sem cessar. Paulo deixou esse conselho, Jesus deixou esse conselho. Nós vemos, irmãos, em Lucas capítulo 6, Jesus, ele tinha que tomar uma decisão. A Bíblia diz que ele subiu ao monte e passou uma noite inteira em oração. Jesus, ao descer daquele período de oração, daquela noite de oração, a Bíblia diz que ele escolheu os discípulos para si. Jesus tinha que tomar uma decisão ministerial. Jesus tinha que tomar uma decisão na sua vida. E o que ele fez? Ele apresentou o Pai em oração, a sua decisão, o que ele iria fazer. Ele estava nos deixando um exemplo que não devemos tomar qualquer decisão em nossa vida se não apresentar diante de Deus, nosso Pai. Nós vemos pessoas, irmãos, muitas das vezes frustradas, porque tomou decisões sem apresentar a Deus em oração, sem pedir a direção de Deus: faço isso ou faço aquilo, vou para a esquerda ou vou para a direita, compro ou deixo de comprar, caso com João ou caso com Joaquim, né? Não apresenta a Deus em oração. Eu mesmo, irmão, no princípio da minha fé, tomei decisões sem apresentar a Deus em orações e tomei um prejuízo terrível. Aí eu aprendi com Jesus Cristo: antes de tomar decisões, apresentamos a Deus em oração. Porque se você apresentar a Deus em oração
decisão ele acha ruim. Porque muitas das vezes a gente quer ouvir o sim de Deus, e Deus diz: Senhor, faço ou não faço? Deus diz: não. Ah, eu vou fazer. Aí você quer ficar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele começa a falar na terceira pessoa de um homem que foi até o terceiro céu, teve revelações inefáveis, e ele começou a transcorrer sobre aquele homem, até que ele adentrou sobre na sua pessoa, qual foi lhe dado no espírito e na carne, para que não se exaltasse pela excelência das revelações. E ele disse: o mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear, e ele clamou: por 3 vezes eu orei ao Senhor, para que retirasse de mim esse espinho, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por 3 vezes Paulo apresentou a Deus aquele problema que lhe incomodava. Por 3 vezes em oração. Nós vemos que Jesus não foi diferente no Getsemane, orou 3 vezes ao Pai. Paulo estava seguindo o exemplo do seu mestre, apresentou 3 vezes em oração aquilo que estava lhe incomodando, aquele espinho na carne que estava lhe prejudicando. Sabe qual foi a resposta de Deus a Paulo? Paulo, não vou tirar. Não, Deus, vai ficar com espinho na carne, Paulo. Irmãos, o apóstolo dos gentios, um homem que tinha uma comunhão com Deus tremenda, Deus diz não para Paulo. Quem sabe você adentrou nessa noite e veio buscar um sim de Deus. Quem sabe você veio aqui querendo ouvir aquilo que você quer ouvir, mas nós como servos temos que ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Aleluia! Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite e está dizendo: meu filho, hoje eu estou te dizendo não, hoje é farol vermelho para você. Para aí, meu filho, não toma nenhuma decisão não. Hoje, quem sabe Deus está dizendo não para você. Eu não sei qual é o tipo de não a qual Deus está dizendo para você nessa noite oportuna. Se Ele está dizendo não para você nessa noite, é porque Ele conhece o amanhã e o depois do amanhã. Ele conhece o teu futuro melhor do que qualquer um. Se Ele está dizendo não para você hoje, é que Ele tem o melhor para você nessa noite. E quem quer o melhor de Deus, glorifique e exalta o teu santo e precioso nome. Aleluia! Às vezes, irmão, queremos ouvir o sim. Parece que tudo corrobora para aquilo que estamos fazendo, mas Deus diz. Eu trabalho com filmagem, irmãos. Nós estamos vendo esse equipamento, filmamos casamento e vários eventos. Eu precisava comprar aquela câmera que o irmão está filmando ali. E Deus me deu um carro. Eu estava pastoreando uma congregação, estava sem carro. Deus usou uma irmã de Taubaté e me abençoou com um carro. E eu estava trabalhando, precisando comprar aquela filmadora, um valor um pouco alto para mim. Eu disse: Deus, eu vou vender o carro, compro um carrinho mais barato, compro a filmadora, trabalho e tenho carro. Sabe o que Deus me disse? Não. Falei: Senhor, eu quero negociar com Deus, irmão. O carro vale 6 mil, a filmadora vale 3, eu compro um carro de 3 mil, está tudo dentro. Está desconforme. Sabe o que Deus disse, irmão? Não. E quando Deus diz não para a gente fica igual criança, né? O meu piazinho está ali de 3 anos, quer ver ele bravo, fala não para ele. Está bravo, não gosta de ouvir não. 3 anos não pode ouvir não. Falei: Jesus, fiquei, sabe, bem subindo. Falei: Senhor, está tudo certo, já vi, né? Deus disse: não, meu filho, eu te dei o carro. Tá bom, Deus. E fiquei trabalhando só com a